Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Tudo bem com você? Espero que sim. Se não tiver, vamos crer, vai melhorar. Nós vamos orar por você. Vai ter algo tremendo de bom que vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então seja bem-vindo ao Agir de Deus em mais uma manhã com as nossas pérolas de sabedoria. Daqui a pouquinho eu entro na palavra e após eu oro com você e por você. Fique com a gente, porque o Agir de Deus já está no ar para abençoar você e toda a sua família. E nós estamos, meus queridos, falando um pouco aqui sobre a questão de batalha de fé, a importância da oração, exatamente a oração. E hoje eu quero falar para vocês a importância aqui da batalha vitoriosa. Todo mundo quer ter vitória, mas às vezes enfrentamos uma batalha espiritual, um desafio grande, dependendo daquilo que você está querendo ou está envolvido. Mas Deus é maior, Deus é o Todo-Poderoso. Jesus, ele diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o poder está com Jesus e nós estamos firmados nele, em Cristo, que é a nossa rocha, que é a nossa segurança, que é a nossa fortaleza. Então fique com a gente, porque a vitória é certa em nome de Jesus. E estamos falando então sobre a importância de nós avançarmos em uma batalha espiritual. E a oração é fundamental. Olha que interessante essa leitura que eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 17. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa passagem é muito interessante, que fala justamente daquilo que eu iniciei ontem aqui, os nossos ensinamentos dessa semana, nossas instruções espirituais, para que você seja um soldado de Cristo, realmente esteja bem armado espiritualmente, né, para vencer as batalhas. Então, aqui nós podemos dizer o seguinte, o reino invisível e a batalha vitoriosa. Agora,
Para a gente crer no invisível, é preciso que alguém primeiro veja o invisível. Como é que você vai crer no impossível, mas sem ver o invisível? Então essa é a lição que aqui Eliseu ensinou ao seu servo e também está nos ensinando nesta manhã. O texto que eu li para você agora envolve aqui a guerra entre Israel e Síria. Então havia ali uma guerra entre Israel e a Síria. E o profeta Eliseu informando o seu povo sobre a tática do inimigo por meio de visões proféticas. No verso 12 diz isso, ó, o verso 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então você veja bem, Deus mostrou ao profeta, ao Eliseu. Então Eliseu informando o seu povo, povo de Israel, sobre a tática ali do inimigo, justamente por meio de visões proféticas. Qual é a lição, meu querido e minha querida? Olha a lição, preste atenção nessa questão aqui. Qual é a lição? A oração é a chave para o discernimento das estratégias do nosso adversário. É o que nós estamos falando, a oração. Então, se você deseja ter esse entendimento espiritual, além da palavra de Deus, você precisa buscar a Deus, pedir a Deus discernimento espiritual, sabedoria. Quem sabe em alguma área da sua vida, você está enfrentando talvez um problema até no casamento. Talvez está tendo uns conflitos aí, meio esquisito no casamento, estava indo tudo bem, de repente parece que começou a desandar as coisas. Então pode ser um fator de uma batalha do inimigo tentando destruir o teu casamento. Então esse é um alerta para você, homem ou mulher casado, que talvez pode ser que essa situação do teu casamento seja um dardo maligno. Pode ser uma batalha que você está enfrentando. E se você está me ouvindo, já é um grande sinal que Deus quer te dar a vitória. Você tem que se posicionar do lado de Jesus. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então você precisa se aliançar com Deus através de Jesus. Então aqui a oração é a chave para o discernimento das estratégias do nosso adversário. Esse adversário que está falando de um adversário espiritual, das forças do mal. Não está falando necessariamente agora de um ser humano. Embora a batalha ali que estava tendo entre Israel e Síria era a nível de guerra ali das ferramentas da época que eles tinham, dos exércitos da época, Porém, isso aqui nós temos que entender. O texto que eu li ontem, para quem está me acompanhando durante a semana, é o Efésios 6, que diz o quê? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se você está enfrentando um conflito no casamento, então o teu marido, a tua esposa, ou o teu patrão, o teu filho, essa pessoa não é necessariamente o teu inimigo, vamos assim dizer. Na realidade, por trás pode ser que seja o teu caso uma força do mal usando pessoas, para tentar destruir a tua vida. Mas fique tranquilo. Se você está ouvindo e está entendendo, nós vamos orar no final, crendo que Deus vai te dar essa estratégia para a sua vitória. Mas você precisa ter um tempo de qualidade de oração. Então, a oração é a chave. Fale com Deus, busque a Deus. Se você está recebendo diariamente nossas instruções, já é um sinal que você está tendo aqui um acompanhamento. Você ouve e agora você tem que colocar em prática. E Deus está falando. Deus quer te dar vitória com relação a essa batalha no casamento, essa batalha até financeira. Às vezes é na área financeira, você está enfrentando. Talvez hoje você vai fechar um grande negócio. Esse negócio já era para ter fechado já, quem sabe, o ano passado, mas não conseguiu. Pode ser, não estou dizendo que é, tá? Pode ser que foi, de fato, uma batalha e o inimigo está tentando atrapalhar. Pode ser. Então vamos orar para que isso seja destravado em nome de Jesus. Prosseguindo aqui, com relação ao texto que eu li, tem outro dado interessante aqui. Mas como a oração é a chave para o discernimento, das estratégias do nosso adversário, mas ainda a chave para desfazer o pânico do servo de Eliseu, foi a capacitação
das suas habilidades de visão, né? De visão para contemplar o invisível. Note bem essas palavras cruciais. Eliseu orou. Olha o que a Bíblia diz. Eliseu orou. Está escrito aqui em 2 Reis, capítulo 6, verso 18. Eliseu orou ao Senhor. Olha que interessante. Então Eliseu orou e Deus mostrou. Deus revelou. Você está entendendo? Muito importante isso, você orar. Nós vamos orar por você, mas você orar e Deus vai ministrar você. Deus fala com você. Deus quer fazer isso. Então, Eliseu não pediu simplesmente a Deus que mostrasse ao servo outro milagre. Não. Pediu para que o seu servo olhasse para outra dimensão, E a resposta veio imediatamente. Diz assim: ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está escrito aqui no verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Olha só, abra os olhos. Quero ser profeta na sua vida também nesta manhã. Que Deus, o poderoso nosso Deus, em nome de Jesus, venha abrir os seus olhos espirituais. Quem sabe, querido e querida, você está ainda cego espiritualmente. Você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma batalha, você está enfrentando um conflito com alguém, com pessoas da família, do trabalho, dos negócios, não sei, mas você está enfrentando algum tipo de conflito e devido à sua cegueira espiritual, você está fazendo a coisa errada. Porque quando a gente não está entendendo algo, a gente começa a machucar pessoas, a ferir pessoas. Muitos cristãos, né, todos nós, se não se cuidarmos, a gente não ter esse discernimento espiritual, a gente começa a ser mal educado com as pessoas, a gente começa a mandar recadinhos mal educados, às vezes até falar, e isso não vence a batalha espiritual. Se é uma batalha espiritual, se é um conflito espiritual, tem que ter a oração e o discernimento espiritual. Então Eliseu, ele pediu para Deus que abrisse os olhos do rapaz, para que ele pudesse ver. E diz a Bíblia, e o Senhor Deus abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu, esse profeta, esse homem de Deus, estava totalmente protegido por esses cavalos e carros de fogo, né? Então, mas se Deus não abrisse os olhos do rapaz, né, do servo que servia ali a Eliseu, ou seja, ele estava desesperado, mas quando Deus mostrou para ele, a coisa mudou. Então mudou o quê? Mudou de ambiente, né? Mudou aqui, a dimensão foi em outro nível. Então, meu amado e minha amada ouvinte, ver o invisível é a chave de uma oração vitoriosa. Discernir temas espirituais desde a perspectiva de Deus. É aqui que está o detalhe. Em vez de contemplar a situação desde a perspectiva humana, porque às vezes você está olhando uma coisa pela perspectiva humana, pela lógica humana. Então quando você ora, Deus vai abrir os seus olhos espirituais para você entender a dimensão espiritual e com isso você obtém a sua vitória. E a conclusão é o seguinte, que você tem que enxergar então o plano de Deus. E Deus vai te dar esse discernimento. Eu quero encerrar orando com você, por você, crendo que você entendeu a ênfase. Eu li todo o contexto, mas aqui eu estou apenas fazendo um resumo daquilo que dá tempo de nós falarmos para você aqui nesse espaço do Agir de Deus pelo rádio ou pelas plataformas digitais, mas eu creio que Deus vai falar muito mais com a gente na programação de amanhã. Não perca, está muito forte o Agir de Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma manhã de fé, de milagres, por mais um momento estarmos refletindo com as nossas pérolas de sabedoria para um dia de vitória. Senhor, proteja com teu sangue a minha vida, a minha família e a vida e a família de todos que ouvem este ensinamento. Nos livre de todo mal e abra os olhos espirituais daqueles que precisam enxergar com os olhos da fé a luta que ele está passando para ele orar e vencer a batalha em nome de Jesus. Restaura este casamento, restaura este lar, restaura, meu Pai, esta família e dentro desta casa, deste lar, desta pessoa que me ouve agora, haja paz, haja harmonia e toda influência do mal, tudo que é maligno seja destruído em o nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Queridos e queridas, eu quero convidar você para o próximo domingo, dia 15 de janeiro, às 9h30 da manhã, estar conosco aqui em Curitiba, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, às 9h30 da manhã, entrada franca. Venha com a gente para nós orarmos juntos. Vai ser forte o agir de Deus. Mais informações também no nosso Instagram. Segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.